Olá, estamos de volta aqui na nossa 88 Rockets e, como sempre, eu recebo pessoas muito queridas aqui. Hoje, mais uma pessoa muito especial para mim, que eu conheço há décadas e que a gente sempre teve uma relação muito fraterna, muito honesta, muito carinhosa, e eu sou bastante grato por ter essa troca com essa mulher lindíssima que está aqui na minha frente, que passou por muitas coisas na vida. A lapidação dessa mulher nunca foi uma coisa fácil, assim como diamantes, né? Então, ela é uma batalhadora, ela é uma pessoa que na vida aconteceram fatos com ela que a obrigaram a estar em constante mudança. E eu olho para ela e só vejo ela melhorar, entendeu? Então, nem sempre eu estou ali nas entranhas das suas mudanças, mas eu sempre estou muito feliz de encontrá-la e de abraçá-la e de receber o sorriso que ela sempre me entrega. E hoje ela veio entregar conhecimento. Todo mundo que eu trago aqui para sentar aqui na minha frente para a gente bater o nosso papo me traz coisas novas. E ela vai me trazer grandes coisas, porque ela trabalha com o que eu amo, que é com pessoas, e ela cuida de pessoas, e eu tenho certeza que faz isso com muita habilidade e com muito amor. Então hoje eu vou aqui entregar para vocês um conteúdo incrível, e com enorme prazer eu estou recebendo Erika Kerr, uma psicanalista, né, que é minha queridíssima, e que nós vamos desenvolver uma conversa muito boa aqui, porque nós temos afinidades, nós temos intimidade para falar do que quisermos e da maneira que quisermos. Seja muito bem-vinda, minha querida. Até me emociona você estar aqui. Eu estou emocionada também, estou emocionada inclusive pela apresentação, né? Eu agradeço imensamente o seu cuidado, o seu carinho e a sua coragem. Sim, sim. De bater esse papo público comigo, porque nós temos assuntos muito viscerais. Muito, né? Muito. E é uma honra para mim estar aqui com você. Muito obrigado. Mas, Erika, estamos aqui para desenvolver um tema da psicanálise. Só que a gente tem que respeitar a tua trajetória. Sim. Né? Então, nós temos que entrar aí um pouco na história da Erika para que a gente consiga entender, porque tudo tem uma motivação, né? Uhum. Nossa vida, ela é composta de decisões, né? E motivos, né? Então, a gente tem que ter a motivação e as decisões, né? São diárias, né? Eu costumo dizer que, eu acordo de manhã, decido levantar, decido ir ao banheiro, decido escovar o dente, decido... Tudo, a gente toma decisões o tempo todo, por mais simples que elas sejam, por mais automáticas que elas sejam, não deixam de ser decisões. Sim. Boas ou ruins, decisões. Mas eu sei, né, conheço um pouco da tua história, e você caminhou muito tempo aí querendo a administração, até por conta de trabalhos, né, de coisas que se colocavam para você, né? E com certeza foi abordada com gente querendo tirar foto de você e tudo mais. Desfilei, fui capa de revista. Exatamente. É uma dançarina maravilhosa que eu já tive, apesar da nossa diferença de estatura, já dançamos e dançamos muito bem, né, Eriquinha? E assim, é uma história muito legal a nossa. Mas eu conheço, você conhece bastante da minha, mas as pessoas que estão nos assistindo não têm este privilégio. Sim. Entendeu? Então, me dá uma ideia dessa tua jornada para a gente chegar na psicologia, para a gente dar o salto para a psicanálise. Tá. Vamos lá. Tá. Bom, eu vou contar a partir do momento
da minha descoberta como um ser desejante de cuidar do outro, né? Então, eu vinha... eu sou mãe solo, né, da minha primeira filha, eu sou mãe solo, tive a Lara com 20 e poucos anos, e ali era mesmo vender o almoço para comprar janta, né? Então, eu precisava trabalhar para sobreviver, eu precisava trabalhar para sustentar a minha filha, para pagar o meu aluguel, para pagar o plano de saúde. Então, eu fui indo, eu estudei e eu comecei a trabalhar para o outro, trabalhar em empresa. E aí eu até tentei, durante um tempo eu fiz eventos, né? Como a minha mãe é produtora cultural, eu montei uma equipe de recepcionistas para eventos, que eram super contratadas, tudo isso. Então eu geri durante um tempo uma empresa, que era a administração mesmo que eu fazia. Ok. Depois eu empregada, comecei a trabalhar e normal, era automático, eu no automático, mas eu tinha um desejo de alguma coisa que eu não sabia nominar, né? Mas como eu tinha que seguir, eu fui seguindo. Quando eu percebi que a minha filha, com 14 anos, estava em depressão, e ela teve um caso muito sério, né, depressivo, entrou em estado depressivo, inclusive com a tentativa de suicídio, eu parei, né? Eu falei, não, nada disso, nada do que eu possa fazer é mais importante do que a minha filha agora. E por quê? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? E eu comecei a perceber, né, tentar perceber o porquê. Junto com isso vem a culpa da mãe e da mãe solo, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce a culpa da mãe, né? Então, por que a minha filha entrou em depressão? O que aconteceu? O que eu não percebi? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? E como a Lara não aceitava nem tratamento, nem terapia, nem medicação, né? E ela era uma menina muito, muito, muito doce comigo, né? E eu tentava conversar, mas ela se fechava, eu não conseguia atingir a minha filha, né? Eu comecei a fazer terapia, né? Então eu vou fazer terapia. Aí na minha cabeça é assim, eu cheguei e falei assim, olha, eu tô aqui para aprender com você como é que eu passo para minha filha o que você me disser. Né? Então, eu estou aqui para fazer terapia, para cuidar da minha filha. Uma ponte, né? Uma tentativa de uma ponte. Não é bem isso que acontece. Bem assim que é. Não é bem isso que acontece. Então, sim, ela tratou a mãe para que a mãe conseguisse lidar com a filha. Não por orientação dela, mas por descobertas internas suas. Sim. Ela me fez descobrir várias coisas e melhorar. Mas também me dava coisas pontuais, orientações pontuais no trato com a minha filha e me dizia como a minha filha se sentia. Então, foi uma coisa fantástica. Não era psicanálise, né? Era o TCC, né? A comportamental. E ali eu comecei a descobrir esse mundo e me interessar e comecei a estudar. Quando eu percebi, porque quando você começa a mexer, o que não tá certo vai ficando desconfortável. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, tá bom. A Lara agora já tá tudo bem, já saiu do quadro, tá em tratamento. E agora? O que está acontecendo com a minha vida? O que eu quero da minha vida? Eu percebi que eu tinha um emprego, né? E não uma carreira. Tá. Né? Aí eu falei assim, bom, quem eu quero ser? Eu posso ser o que eu quiser, minha terapeuta falou. Quem que eu quero ser agora? Aí eu comecei a ver, eu não fiz psicologia, eu fiz psicopedagogia. Né? Eu fiz psicopedagogia.
E aí, na psicopedagogia, que tem muito de psicologia também, né? Mas não tem a parte que o psicólogo trabalha em outros lugares que não, né? Sim, sim. Como terapeuta, eu tive contato com a psicanálise pela primeira vez. E eu me apaixonei completamente pela psicanálise. Completamente. Né? Então, junto com a psicoterapia, a psicopedagogia, eu comecei a estudar a psicoterapia, né? A psicanálise. E aí eu fui descobrindo um mundo, como se o mundo tivesse se aberto para mim, assim. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu sempre cuidei de gente. Que, na verdade, eu sempre fui essa pessoa para quem as amigas ligavam. A pessoa que reunia um grupo e ali conversava com o grupo. A pessoa que já era, de alguma forma, uma terapeuta sem ser. Né? Sim. Mesmo um excelente ouvinte, né? Sim, e ainda na religião, né? Como católica, eu fui voluntária na Desatadora dos Nós um tempo como acolhedora, que não tinha esse nome, mas hoje é. E depois trabalhando para a Casa de Jesus, né? Uma casa espírita, eu era acolhedora e dialogadora, né? Então, e aí as coisas foram se encaixando e foi um chamado, realmente. Cara, bom, você é uma mulher surpreendente, né? E eu agora você me deu um gancho aqui que eu adorei. Por quê? De desatadora dos nós. Não quero virar a nossa conversa para religião, mas de desatadora dos nós, que eu conheço, vou às vezes lá, porque a Fabiana gosta e tudo mais, ela fala, vamos, vamos, ok. Para a Casa de Jesus, que eu também conheço muito bem, né? Então, apesar das duas serem religiões, por exemplo, a desatadora, tem gente que fala, é católica, mas ela não tem o reconhecimento de vaticanos, né? Que tal, apesar de ter um modelo... É um santuário. É um santuário diferente. Eu sei que eles não têm, eles são... Tem gente que fala, não, porque não tem conexão. Tem conexão, lógico que tem conexão. Aliás, o divino se conecta com tudo, né? E Casa de Jesus. E aí você encontra dentro deste universo de acolhimento situações completamente diferentes em relação à fé das pessoas, né? E, poxa, me explica como é que é isso? Sair daqui de voluntária da Desatadora para Casa de Jesus, que também é um voluntariado, sim, né? Sim. Me explica isso aí. Não era disso que a gente ia falar, mas eu adorei esse gancho que você me deu agora. Eu gosto de gente. Assim como você começou, né, a sua apresentação falando que você gosta de gente, eu também gosto de gente. E eu vou aonde as gentes estão, né? Não é o artista, não, né? Não é. Todo artista vai onde o povo está, mas é gente, a gente está sempre atrás disso. Então, eu vou onde o povo está. Sim. Eu gosto, né? A questão religiosa do católico para o kardecismo, né? Foi também um processo que foi junto com a questão da minha filha, né? Porque existia também, a gente procura explicação, né, quando a gente está em sofrimento. Então, eu queria uma explicação e talvez eu tenha encontrado um conforto, né, uma explicação menos culposa, né, no kardecismo. Então, eu trabalhei como voluntária um tempo, hoje não estou mais na casa, mas eu acho, filosoficamente, o kardecismo muito interessante, né? Ele me explica... Para mim é ciência, né? Ele me explica coisas assim coisas mais palpáveis. Muita gente acha que não, né?
Mas aí, eu não me desliguei totalmente da Igreja Católica, né? Minha família é católica, mas eu vejo amplamente, né? Eu acho que primeiro eu quero dizer assim, para você psicanalista que está me ouvindo, meu Deus, ela está falando de religião. Meu Deus. Não, isso é uma coisa pessoal, é uma crença pessoal, né? Faz parte do meu íntimo, né? Da minha personalidade. Então, eu fui criada na Igreja Católica, minha família é muito católica, e eu fui para o Espiritismo, né, durante um tempo. Hoje eu faço os dois e faço mais. Se você me chamar para ir num culto evangélico, né, eu vou repensar, pensando no dirigente geral. Sim. Dessa igreja, que vão me chamar. E eu posso decidir se eu vou ou se eu não vou, porque com muitos eu não concordo. Sim. Mas eu vou sempre respeitar o seu lugar, a sua religião, porque eu acho que se a gente ficar, vamos falar da católica, se a gente ficar no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como se fosse você, a gente não precisa de mais de mandamento nenhum, a gente não precisa de mais nada. Né? Porque se a gente ama o todo, se nós nos amamos, né? Eu gosto de falar de amor de uma forma assim. Por exemplo, o amor é um sentimento, né? Uma coisa que ele se ocupa de você. Ele entra a hora que ele quiser e ele só sai se ele quiser. Uhum. Não adianta você falar assim, olha, não quero mais. Não existe isso. Não. Entendeu? Então, quando você consegue se conectar com essa história de amar ao próximo como a ti mesmo e tudo mais, babá, que você entende isso, concordo 100% com você, que não precisaria do segundo mandamento, né? Porque isso aí torna as relações muito mais saudáveis, onde abrange o perdão e várias outras coisas que são muito relevantes, a gratidão, coisas que são muito faladas, né, hoje em dia. E eu gosto disso, que nem falam, né, dos relacionamentos humanos, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, tá tudo acontecendo, ok. Mas aí fala-se, as pessoas adoram falar de fidelidade, né? Seja fiel a isso ou aquilo, babá. Meu, seja leal. Seja leal. Seja leal com as pessoas que você ama, seja leal com seus amigos, seja leal. A lealdade pressupõe tantas outras coisas, né? Que para mim é uma coisa que vai além. Mas não estamos aqui para falar de religião. A fidelidade é um acerto, né? Sim. A fidelidade, a gente quase que faz um contrato, né? Da forma que a gente vai se comportar, que seja no ambiente de trabalho, familiar, dentro de um relacionamento amoroso. Então, vamos lá. Então, vamos nos manter fiel a esse contrato que nós fizemos, sim, mesmo que verbal. A lealdade é o trato, né? A lealdade é você não fazer para o outro o que você não queria que fizesse para você. A lealdade está muito mais no seu comportamento de entender as relações, né? Do que se você beijou ou não outra pessoa, ou se você saiu com um amigo e não convidou o outro, ou se você fez alguma coisa no trabalho, mas que naquele momento foi a decisão que você podia tomar, né? A lealdade é muito mais que isso. A lealdade é você se entender, se respeitar e respeitar o outro. Então, como a gente está falando de psicanálise, né, eu acho assim, tudo, né? Como já foi dito aqui, as decisões e tudo mais. Quando você parte para um entendimento pessoal, né, facilita muito sua vida. Nós estamos vivendo um mundo hoje onde a dinâmica
da informação e tudo, é uma coisa, é um bombardeio o tempo todo, né? Eu gosto de usar o exemplo, falar assim, toda hora tem alguém jogando uma granada sem pino no seu colo, né? E você tem que resolver isso. E o que acontece? As pessoas estão meio pirando, né, Érica? As pessoas estão meio pirando, as pessoas estão assim, imediatistas demais. Falam sem pensar, agem sem analisar contextos e tudo mais. E isso aí torna o quê? Às vezes agressivas e não compreendidas, porque esse impulso vira uma comunicação meio ruidosa. Porque comunicação, para mim, pelo menos, e até para estudiosos de comunicação, é o que o outro entende. E se você manda uma informação sem pensar e muito ruidosa, você pode não ser entendido, você pode ser hostilizado e tudo mais. E isso aí que eu acho que entra a psicanálise. Porque quando o ser humano está preocupado em se entender, antes de querer entender o mundo que ele vive, o ambiente que ele frequenta, isso não vai dar bom, bem. Não, eu não consigo acreditar. Você pode me dizer, porque você é especialista aqui. Então, assim, conheça-se, procure, busque em você, sinta-se responsável por você e por tudo aquilo que você faz. Para quê? Para que você fique mais tranquilo e para que as pessoas consigam compreender realmente quem você é. Né? Você concorda com isso? Concordo. A gente vive agora numa era de hiperconectividade, de imediatismo e de produtividade. A gente precisa o tempo todo estar produzindo, né? E a nossa produção é o que calcula o nosso valor, determina o nosso valor, é quanto nós produzimos. Somos capazes de produzir. De produzir. E produzir o quê? Né? Nem todo mundo está aqui para produzir o que é palatável ao outro, né? Cada um tem aí a sua produção. Agora, se uma pessoa não se entende, não entende as angústias que sente, não entende o que está acontecendo dentro dela, ela não vai entender o que está acontecendo em volta dela. Ela não consegue ser saudável em coletividade se ela não está saudável na individualidade. Ela pode maquiar, ela pode inconscientemente fingir. É o que a gente chama de falso self, né? Que é uma personalidade que a gente cria para estar na coletividade. Mas não é a nossa personalidade real e não reflete os nossos desejos reais. Isso, você conseguiria fazer uma associação disso em relação a pertencimento de grupo, quando a gente é adolescente, por exemplo, né? Poxa, você fica olhando e não tem jeito, né? Isso é uma coisa que é fato e vai acontecer sempre. Que você está numa... Não sei se tem hoje em dia, mas na minha época, as salas de aula, quando eu era adolescente, tinha 45, 50 alunos. Isso aí mudou um pouco, as salas são mais reduzidas, tem mais salas, até para conseguir se conectar melhor com os alunos. Apesar que eu tenho algumas coisas sobre educação dos últimos 20 e poucos anos que me irritam um pouco. Tem um leque, um né? leque. Um leque, e aí você vai colocar o seu filho no que reflete a educação que você está dando, né? Então, o que acontece? Essa questão do pertencimento de grupo é uma coisa que eu acho pouco provável que mude. Só que o que me preocupa, você que é psicanalista, adultos, adolescentes, crianças e tudo mais, cada um ao seu tempo tem as suas mazelas. Né? E eu sei que você cuida, né? Não das 3 faixas, né? Você cuida mais de adolescentes para adultos. Crianças você não mexe tanto. Mas assim... Eu cuido da criança no adulto. Da criança no adulto, exatamente. Da criança no adulto. E essa sua linha, né? Que você
que você adotou não, né? Que você se apaixonou e está caminhando dentro disso, desta fase do adolescente para o adulto, né? Você busca a criança, você trata a criança no adulto. Só que assim, o adolescente tem a sua criança muito mais próxima. O adulto tem a sua criança também muito mais longe. Qual que é a diferença para cuidar de um adolescente e de um adulto nesse caso? Né? Porque ambos têm a criança lá. Só que assim, pro adolescente, a criança tá logo ali. Né? Você tá falando de um adolescente de, sei lá, 17 anos, 16 anos, que tem o comportamento que ele trouxe lá, tal, da fase infantil dele, que está mais próximo. Existe uma diferença muito, muito grande no tratamento, no trato, porque pode ter lá quantos adultos de 50... Quantos homens e mulheres de 50 anos que agem como se tivessem 11. Ou, se não agem como se tivessem 11, trazem as mazelas de lá de trás e usam como justificativa aqui para certas atitudes, que também acontece. Como é que é isso? É muito amplo, né? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou te responder o que você começou falando da questão do grupo. Tá. Né? Nós, como animais que somos animais com a característica de necessidade de viver em grupo, né? O ser humano, ele precisa estar em grupo, precisa ser aceito pelo grupo, né? E precisa pertencer e ser reconhecido. É isso que nós desejamos, né? Essencialmente. Embora às vezes neguemos, tudo bem. Nós vamos negar muita coisa aqui hoje. Mas a gente nega o que deseja. Exatamente. Então, começa na infância e na adolescência, né? Esse desejo do pertencimento ao grupo e da aceitação, né? A ponto de mudar a personalidade para ser aceito em determinado grupo. E isso é um movimento natural do ser humano. É um movimento natural, principalmente na adolescência, e precisa ser respeitado, né? E é saudável que o adolescente se experiencie, que ele perceba, que ele fale, não, eu vou andar com esse grupo, não gostei, eu vou andar com aquele outro grupo, até que ele ache o próprio grupo, ou até que ele entenda que ele tem a personalidade dele, seja em qual grupo for, né? Que se ele se sentir pertencente a ele, ao grupo familiar dele, ele não vai se importar se ele não for aceito em determinado grupo. Entendeu? Então, tudo começa no ser, né? Então, ele precisa ser um ser que ele tenha o primeiro acolhimento familiar, que é o primeiro grupo que a gente pertence. Isso determina a forma com que o ambiente familiar dele vai tratá-lo, vai dizer como ele vai se comportar depois em grupo. Né? E ele sempre vai voltar para esse ambiente, sempre vai voltar. E ele precisa sempre ser acolhido e o adolescente necessita muito de conversa com as pessoas que ele confia, com as pessoas que ele tem relação. Porque se ele não ouvir, se ele não tiver um acolhimento e uma conversa saudável com pai, com mãe, com avó, seja com quem for o ambiente familiar dele, ele vai ouvir fora. E nem sempre o que ele ouvir fora vai ser bom para ele. Então, a gente precisa dar um espaço de escuta para o adolescente. Então, a clínica adolescente é principalmente nisso, é o lugar de escuta, é onde o adolescente vai dizer, né? É criado um ambiente seguro para que ele se expresse. E ele, ao se expressar, né? Ao ser escutado profundamente, ele vai se perceber no mundo e vai virar um ser pensante,
né? Uma pessoa que vai questionar, uma pessoa que vai fazer escolhas mais saudáveis. Essa coisa do coletivo, né? Você acabou de dizer que é uma característica que não dá para escapar dela, né? Todo mundo está buscando. E aí, o que me chamou a atenção na tua fala é assim, o fato disso ir se repetindo, né? Eu vou contextualizar o que eu quero dizer, por exemplo, vou falar de mim, porque eu entendo mais de mim mais do que qualquer pessoa. Eu sempre fui até de grupos, mas eu nunca gostei de me fechar num grupo. Então, eu sempre tive muitos amigos espalhados e tal. Por quê? Porque eu, até por orientação, meu pai era um sábio, assim, incrível. E ele falava assim, não fica nichado, filho. Seja aquele cara que respeita todo mundo, não tem essa e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu resolvi entrar na faculdade, que eu entrei na faculdade com 25 anos, e eu fui fazer direito e tal, eu era aquele cara que, primeiro, eu nunca sentava no mesmo lugar na sala de aula. A galera fica nessa de, entra e senta. Né? Daquele lugar, parece que é dele. E já era faculdade. Não é que nem você está lá no colégio, no começo da tua formação, na base, que tem aquele lugar que é o seu, que você sempre senta ali, tem a turma do fundo e a turma... Eu sentava cada dia num lugar. Então, eu era um cara que era convidado para todas as festas, e, eram 76 alunos na sala da universidade. E eu estava sempre conectado com todo mundo. E eu nunca fui um cara mas longe de mim, ser preconceituoso por qualquer motivo, porque você é magro, você é gordo, você é baixo, você é alto, nunca. Sempre tive boa relação com todo mundo. E aí o que acontece? Eu nunca me vi assim, eu sou deste grupo. Lógico que você tem os seus amigos mais próximos e tudo mais, mas não é aquela coisa do grupo, né? Não é essa coisa do grupo. Só que hoje a coisa se radicalizou, né? E a gente hoje tem um mundo digital que nicha muito ainda. Por quê? Porque as pessoas conseguem ficar atrás da tela. Elas se sentem protegidas atrás da tela. Como é que é essa gestão? Porque a gente estava falando agora de pertencimento, grupo. Então, a gente puxou um pouquinho para a escola, pro lugar onde mora e tal, Só que agora eles têm um mundo na frente da tela. Estou falando dos adolescentes. Tem um mundo na frente da tela. E eu acho isso aí uma coisa que os pais estão pouco vigilantes. Eu acho que eles tinham que ser um pouco mais vigilantes. Sim. Eu vou te dizer que é um mundo perigosíssimo. Perigosíssimo. Então tá, é um mundo chegamos onde eu queria. Perigosíssimo e protegido de uma forma que as coisas que acontecem lá não existe limite, não existe controle, né? Tem sites e locais, né, ali dentro dos jogos mesmo, dentro dos jogos. Sim, tem subliminarmente, né? Que eles ali um adulto entra, todo mundo sabe disso, né? Tá aí, o adulto entra, faz um fake, se finge de criança e tá ali livre, né, para fazer o que quiser. O perigo existe, o risco existe, e sim, os pais devem ficar atentos, e os pais devem principalmente orientar os seus filhos e dar aos seus filhos a oportunidade de que eles contem o que acontece sem repressão. Entendeu? Precisa dar o espaço. Eu chamo isso de relação de confiança, né? Você tem que estabelecer uma relação de confiança. Por quê? Porque esse sujeito, que para mim é um criminoso, que se passa por uma criança para abordar uma criança, eles têm uma habilidade em comum, você concorda comigo? Então, eles já vão preparando essa criança para que ela não
não tenha essa relação de confiança com os próprios pais. Olha, confie em mim, seus pais não são esses legais. Você acha que são? Então, essa habilidade os caras também têm, porque eles são criminosos muito habilidosos, né? A gente não vai entrar aqui também no campo da sociopatia, da psicopatia e tudo mais. Mas esses caras são perigosos. E além da atratividade dos jogos, né, dos jogos que são atrativos, que são legais, você está lá construindo, você está tendo uma personagem lá, mas você está num ambiente seguro, né, para a cabeça do adolescente, seguro no sentido de que eu estou atrás da tela ou atrás do celular, né, da tela do celular. Mas aqui eu posso ser quem eu sou. Aqui eu posso ser quem eu quiser ou eu posso ser quem eu acho que sou. E não fico preso na expectativa de quem meu pai e minha mãe querem que eu seja. É muito por aí. Então, o adolescente entra num mundo que é aberto a ele. Então, aqui eu posso dizer... E eu vou falar para você, eu vejo os adolescentes, muitos adolescentes, se dizem... não vou entrar aqui também na teoria de gêneros, mas eles mudam o gênero para estar no jogo. Não que eles tenham a vontade de mudar de gênero, de fazer qualquer transição ou sentimentos inseguros na vida real. Mas é uma brincadeira, é o estar lá e dizer, eu posso romper com a realidade, eu posso não ser o que os meus pais querem que eu seja. Eu posso ser eu ou eu posso ser o eu que eu quiser construir aqui dentro. Isso estando protegido por uma tela. E eles vão sempre ser aceitos lá. Porque tem os haters também lá dentro, tem as pessoas mais agressivas, mas naturalmente eles vão sendo tirados. Sim, eles vão se desvinculando. E vão se formando os grupos. Né? A questão da proteção ali dos pedófilos e das pessoas que estão ali mal intencionadas, sempre vai existir nesse ambiente. Eles sempre vão conseguir mecanismos para isso. Hoje em dia não tem mais como a gente desligar e dizer para o nosso adolescente, não, você não vai. Por quê? Porque os amigos da escola estão. E se você fizer isso, ele vai sair do grupo dos amigos da escola. Entendeu? Porque os amigos vão estar falando do jogo tal, assim, assado, mesmo porque, além da Lara, minha filha, que tem 25 anos, eu tenho o Felipe de 14. O Felipe é um menino que ele joga, né? Ele joga, mas ele joga com quem? Ele joga com os amigos da escola. Então, ele leva o grupo da vida real para o mundo virtual. Então, os amigos estão lá jogando. Uma coisa que eu faço é pedir o microfone aberto, né? Então, enquanto ele está lá jogando, eu estou ouvindo todos os palavrões que eles estão falando. O Felipe... Que não deve ser poucos. O Felipe, meu filho, ele não fala palavrão aqui. Ele não fala, eu não ouço um palavrão do Felipe. Mas quando ele está jogando, ele xinga o amiguinho dos piores palavrões existentes. Eu fico... Eu conheço, sabe, Érica? Desculpa te interromper, mas eu conheço um cara que quando está com os amigos em reunião, de madrugada, né? Que mora em casa lá e tal, e ele trabalha muito. E ele tem 23 anos. Ele também é um cara educadíssimo. Ele pede licença para entrar no meu carro. Todas as vezes. Não é que, às vezes ele lembra. Não, todas as vezes e tudo mais. Só que assim, quando ele tá com os amigos dele, não jogando, trabalhando, principalmente com dois, especialmente dois, é brabo o negócio. É brabo. E tudo bem. Tudo bem. Tá tudo sabe certo. O ambiente que pode praticar isso, né? Porque essa contravenção... Vai. Pode cometer sua contravençãozinha, não tem problema. Mas, assim, então, o que acontece? Como eu tento proteger, né? Senha de celular, né? Quando ele está em casa jogando, ele está com o microfone aberto, eu ouço ele falando, eu dou incerta. Sim. Eu entro no quarto. Oi?
Eu entro no quarto. Eu já aprendi que jogo online não tem pausa, porque era um Sim. tal de Felipe, para aí para vir jantar, mas eu já aprendi isso, eu já não Sim. faço mais. A comida dele fica esfriando, ele que coloca Uma no hora, micro-ondas. Eu tenho a sorte, porque isso veio muito de uma construção. Então, não é só sorte, é realização também, e não só minha. Mas o Felipe é atleta, né? Então, o tempo que sobra para ele jogar virtualmente, porque ele já joga o jogo dele, já tem o grupo de amigos que joga na vida real, né? Então, o que sobra para ele é um momento mesmo de desopilar, porque o jogo para ele também é uma preocupação, né? Não, e outra, é uma descarga de energia necessária para Sim. um menino de 14 anos, né? Isso é fato. E ele joga muito bem, e eu acho que é bem divertido assistir ele jogar muitas vezes, que eu conheço, a gente se encontra bastante. Por quê? Porque os adultos com quem ele joga, entre eles até eu jogo com ele. Vamos falar que o que ele joga, né? Ele joga beach tênis, beach ele joga tênis. beach tênis, ele joga beach tênis. Mas assim, é muito bacana, por quê? Porque ele está num mundo que tem muitos adultos e ele é muito sacaneado, né? E ele também sacaneia, mas ele também reconhece, que até eu acho que isso é uma função sua, reconhece que ele tem 14 anos, entendeu? E ele sabe que os outros são adultos. Isso é através de muita conversa. Eu não vejo ele desrespeitar ninguém, né? Ele tem lá o mundo dele, de vez em quando ele passa assim meio voando, né? Eu falo, não me viu aí? Ele, desculpa. Mas assim, eu acho legal isso, porque você percebe que aquilo é o esporte que ele faz bem, ele treina, ele tem uma coisa de responsabilidade. Ele não é um jogador de beach tênis, porque beach tênis agora é moda, todo mundo joga, ok. Né? Ele não é um jogador de beach tênis de fim de semana, ele é um jogador que ele é treinado por uma arena importante, 3 vezes por semana, envolve nutricionista, treinador, a parte psicológica. Então, ele treina como atleta de beach tênis. Então, isso é legal. Que eu acho que também, quando envolve tanta gente assim, ele não está sendo preparado só para ser jogador de beach tênis. Sim, ele está com sendo certeza. preparado para ser um atleta de beach tênis, que são coisas diferentes. Sim. E o atleta tem várias coisas que tem que ser observadas nele, que tem que ser tiradas. Por quê? É muito fácil de você ver soberba num adolescente. Né? É muito fácil. E isso é uma coisa que pro atleta é extremamente prejudicial. Pro menino que vai jogar de vez em quando, ok. Né? Ele achar que ele é melhor que o outro, só que pro atleta ele tem que ter confiança no que ele faz, mas ele não pode ter soberba. O atleta com soberba não vai longe, né? E não é isso que o Felipe quer, com certeza. Mas voltando para a coisa do coletivo, dos jogos e tudo mais, você tem essas duas referências, né? Você tem a Larinha e o Felipe. Larinha, porque para mim sempre vai ser Larinha, né? Ela pode ter 50 anos, ela vai ser Larinha. Não, quem vai fazer 50 anos sou eu. É metadinha, né? Metadinha. A Lara, para mim, né? Eu convivi bastante com ela, convivo menos hoje, infelizmente, mas convivi bastante com ela. Eu também. E a Lara, você falou isso, é doce pra caramba. Ela é doce. Ela é muito doce e ela sempre foi muito doce. Apesar de algumas coisas, né? E eu vou tocar num ponto aqui que até me mexe um pouco comigo. Eu pensei em falar, mas eu não sou bom de falar porque eu choro com propaganda de margarina. Eu nunca vou esquecer o abraço que você me deu quando aconteceu aquilo que você citou aqui, de dela chegar no limiar e cometer aquela maluquice que ela cometeu. Eu nunca vou esquecer o abraço que você me deu quando eu cheguei lá, porque eu saí correndo, né? Quando você me falou, eu saí correndo. Eu falei, pelo amor de Deus, e fui lá. Cheguei lá, você falou pra mim, não vai poder chegar perto dela, não vai poder falar com ela, porque ela tá muito, num momento muito delicado, ela tá envergonhada, ela tá num momento... Falei, tá tudo bem. E você me deu um abraço e falou assim,
obrigado. Uhum. Ah, você falou muitas coisas. Não, você me agradeceu. Puxa, obrigado que você veio aqui. Obrigado que você veio aqui. Então, isso é vou levar para minha vida. A gente está falando de suicídio ou da tentativa do suicídio. Sim. Então, a gente precisa, não vou dizer normalizar, mas a gente precisa ter a consciência de que a depressão existe. E a depressão muitas vezes leva à vontade de deixar de existir, que é diferente da vontade de querer morrer realmente, né? Não quero mais estar aqui, não é igual a querer morrer. Não quero mais passar por isso, eu quero que essa dor cesse. Eu quero que... E quem tem culpa disso? Talvez ninguém tenha. Eu só quero que essa dor pare, né? Então, quanto mais a gente tentar esconder, tentar não falar a palavra, ou sentir vergonha de alguém da família, ou de você mesmo já ter pensado em suicídio ou tentado se suicidar, quanto mais a gente normalizar essa conversa, mais as pessoas vão se perceber e tentar se proteger, se curar ou melhorar para não chegar nisso. Ou as pessoas vão se reconhecer, olha, eu já tive esse sentimento, mas ela também teve. Então, mas aí que tá. Este sentimento, esse desejo de cortar a dor, né? Cometer esse ato extremo, que eu chamo de um ato extremo, eu acho que é uma coisa, não, como você falou, não é normatizar, não é achar normal. Mas, eu, na minha cabeça aqui, 100% das pessoas, em algum momento de fragilidade, pensou nisso. Não chegou à fase de execução nem nada disso, mas pensar, todo mundo já pensou um dia. Sim. Todo mundo já pensou, tô de saco cheio disso aqui e papapá, não quero mais. Se a gente for falar de Freud, né, que é né, que foi o idealizador aí da psicanálise, o Freud tem a teoria da pulsão de morte, né? Que todos nós temos a pulsão de morte, né? Que é uma pulsão de destruição em vários âmbitos, não necessariamente só a de querer matar ou de querer morrer, né? Mas, então, nós temos esse ímpeto destrutivo às vezes, né? E ele ele aflora quando a gente está em desconforto ou o nosso emocional está desregulado, né? Então a gente, sim, o tempo todo a gente pensa euforia, não, olha, eu quero viver isso mais, eu quero viajar, aí acontece alguma coisa, cara, eu queria sumir agora, eu queria morrer. Se imagina, quem já não se imaginou dando um tiro, ou dando um tiro, ou atirando no outro, ou atirando em si mesmo, né? E eu não sou armamentista, né? Então, sim, é natural que aconteça. O que acontece é que a depressão, a gente precisa entender que a depressão não é frescura. A gente precisa entender que a depressão, principalmente, né, os pais precisam perceber que um filho em depressão não é falta do que fazer. Um filho em depressão não é frescura. Ah, não, ele é criança, ele nem tem preocupação na vida. Claro que ele tem. Claro e ele tem preocupações que ele não entende, claro que a cabeça dele não consegue alcançar o que ele está sentindo. E ele precisa, sim, de terapia, ele precisa de um espaço para poder conversar, né? Para que esse quadro não se agrave e para que ele chegue a tentar tirar a própria vida, né? No caso da Lara, que a gente está falando, eu percebi a depressão. Eu procurei ajuda. Ela foi no psicólogo, ela não quis o tratamento. Eu tentei com as ferramentas que eu tinha como uma mãe solo, né, tratar aquilo. Eu procurei socorro. O que aconteceu naquele dia foi um rompimento e foi uma mistura de uma briga muito feia que ela teve com o pai
com uma decepção, primeira decepção amorosa da vida dela, e com um sentimento dentro dela de não pertencimento e não merecimento. E aí a gente vai entrar em outro lugar, porque a Lara, como você sabe, é uma menina que é filha de uma mulher branca, loira, de olho claro, com um homem negro, né? Então, ela nasceu uma menina com a pele clara e cabelo, aquele cabelo lindo dela, crespo. Indiscutivelmente lindo. Boca. Não, ela é linda, ela é maravilhosa. Né? Então, é assim, você percebe traços negros nela. Então, aquele momento da Lara, a Lara estava sofrendo o bullying na escola, justamente por causa disso. Porque ela é uma menina muito... Ela é até hoje, ela é uma mulher linda, mas era uma menina lindíssima. Sim. E muito inteligente. E uma menina que falava bem, articulava bem. E aí precisava de um motivo para atacá-la dentro da escola, e eles começaram a atacar justamente isso, né? A raça. Sim. Né? Então ela sofria bullying, né? Enquanto ela estava na escola particular, ela sofria bullying por ser negra. Quando ela foi por um período para uma escola pública, ela sofria bullying por ser branca, né? Racismo reverso maluco, não existe, mas ela sofria um preconceito porque falavam: você é metida, o que você vem aqui falar? Fala bem, fala direito. Então ela começou a se diminuir lá para que as outras não achassem que ela era mais que ninguém. E ela chegou a apanhar na escola. Então, quando a gente fala da depressão dela, foi no meio de todo esse contexto. É uma maluquice falar que no teu processo evolutivo cultural você tem que regredir para se adaptar, né? Uhum. É uma coisa horrorosa. Mas isso acontece o tempo todo. Isso acontece inclusive dentro de casa. Não só homens, é claro que se a gente for ver estatisticamente, acontece mais o homem opressor, sim, mas existe também a mulher opressora. E o homem, normalmente, né, dentro do patriarcado, da forma que nós fomos criados, o homem diminuía a mulher para que ele ficasse em evidência. Isso aí é daquela frase que eu vi muito, eu tive escola, você sabe disso, e aí eu lidava com 80%, 90% dos alunos eram adolescentes. E eu dava aula também, que eu inventei uma aula para eu dar, que era tal do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque uma coisa que eu percebi conversando com alunos e pais é que é o seguinte: você está dentro de uma escola que era profissionalizante, era um modelo profissionalizante, e você está impulsionando, falando para eles que eles podem tudo, desde que eles se dediquem, desde que eles tenham foco, desde que eles entendam que eles têm que se adequar a uma sociedade onde você tem que trabalhar, você tem que se qualificar, você tem que viver isso. Só que aí eles vinham muitos da classe C e D. E aí você tá na escola, empurrando ele para cima, ele chega lá, aí o pai e a mãe não tem isso que você falou tanto aqui, bons ouvidos. Então eles não são ouvidos, eles não têm essa conversa. E o que eles ouvem dos pais são o seguinte: isso não é para você. Isso não é para você. Você tá indo lá naquela escola chique, você tá cheio de ideia, mas já vou te avisar. Eu sou um cara que varre a rua e vai aprender a varrer a rua, porque isso é a tua realidade. Entendeu? Isso acontece demais. Por má intenção dos pais? De forma alguma. Nenhum pai quer pro filho menos do que ele teve, ou igual, né? O pai tem essa coisa natural de querer para os filhos melhor. Que às vezes, de repente, o pai que tem muito recurso, isso também não é muito bom.
né? Porque você faz um investimento a qualquer preço e você direciona. E aí você joga um filho para aquilo que ele não quer e ele nunca vai ser bom naquilo que ele não quer. Ele vai fazer para agradar e aí a gente sabe os problemas que isso pode gerar. Mas assim, não querendo ficar falando só da tua filha, né? Ela vai adorar isso. Não, só da tua filha. Ela detesta ser o centro das atenções. Então, mas assim, eu acho que ela é um resultado muito bom. Ela é um resultado maravilhoso. Ela é um resultado maravilhoso. Eu tenho muito orgulho dela. É isso. Eu tenho muito orgulho dela. Eu também. Eu sou Ela aquele. Eu sou um tio que ela respeitou sempre tanto. É. Né? A Lara é uma pessoa muito tio. respeitosa. Eu te falei, né? Quando eu cheguei, a Lara, não me lembro dela ter levantado a voz para mim, me desrespeitado realmente. Uma criação infantil, normal, a gente resolve na hora. Mas alguma coisa realmente agressiva comigo, não. Exatamente. E hoje ela está na fase mais linda e mais... Ela é... Eu tenho muito orgulho dela. Eu admiro muito a minha filha. Que bom. Eu também amo você, viu, garota? Você não é só linda. Você é uma figura que mora aqui dentro e é cativa para sempre. Saiba disso. Mas, Érica, vamos lá. Você falou disso, a gente usou como exemplo a Larinha e tudo mais, já falamos do Felipe e tal, mas eu quero falar uma coisa que me incomoda um pouco, que é aquela coisa, a banalização da palavra trauma, né? Quando a gente fala de psicanálise, de trás, tal, que essas cargas que a gente traz, coisas mal resolvidas e tal, que merecem que a gente volte lá, mexa nelas, para que o nosso hoje, o nosso presente, tenha um pouco mais de... Né, eu não sei nem a palavra que usar, se é harmonia, se é tranquilidade, se é paz, ou aquela coisa, você ter uma coisa interna que te dá um conforto e que você consegue viver bem e que aquilo não te incomoda mais. Só que as pessoas banalizaram um pouco a palavra trauma. Você ouve a galera falar de trauma, assim, eu tenho trauma disso, eu tenho trauma daquilo, eu tenho trauma daquilo. Muitas vezes nem sabe o que é trauma. Né? Então, eu sou um cara muito cuidadoso para usar certas palavras. Então, me fala, onde você acha que isso é ruim pra caramba? Você falar de uma coisa que não é um trauma, ou você falar assim, não, peguei trauma disso, peguei trauma... A galera usa isso, e trauma é uma coisa muito séria. Sim. Até uma topada do dedão do pé é um trauma. Mas então, é um trauma, né? Então, na verdade, o trauma é isso. É a pessoa que sabe os traumas que tem, né? Quem sou eu para dizer o que é trauma para uma pessoa ou não? A gente vai acolher e trabalhar esse trauma. Agora, se a pessoa banaliza o trauma dela, alguma coisa tem aí e precisa sim ser vista. Vista por nós e vista por elas. Por nós que eu estou falando, os profissionais da saúde mental. Sim. Mas, sim, as pessoas ao mesmo tempo que a gente diz para as pessoas que elas precisam procurar ajuda, a gente vai dizer o que é ajuda real, o que ela precisa realmente de ajuda ou não, né? Então, nós, profissionais, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Agora, o que é trauma? Trauma o trauma não é o que aconteceu. Não é o que aconteceu. Não é o acidente do carro. Não é a morte de alguém. O trauma é como a pessoa se sentiu com o que aconteceu. Entendeu? Às vezes, é o fato em si. Não é o fato em si. Teu sentimento em relação àquilo. Isso. Muitas vezes acontece alguma coisa, um fato que duas crianças estão lá juntas, 2 irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, da mesma forma, única mas ok, estão ali os 2 irmãos, né? Acontece alguma coisa ali, um assalto. Um traumatiza e o outro não. Por quê?
porque foi a forma com que ele se sentiu no momento, né? Então, o trauma é muito íntimo. Algumas pessoas passam por várias situações na vida e isso não gera um trauma importante, né? A lembrança pode ser ruim, mas não gerou um gatilho, né? Que vá... toda vez que você acessa esse gatilho, vai gerar uma dor ou um comportamento, você alguma falou coisa de assalto, assim. agora eu me lembrei, você passou por isso. Eu passei, Você então. passou Eu por passei, isso, né? Mas, então, é isso. A pessoa que traz o sentimento dela, às vezes quando ela fala para você, eu tenho trauma disso, pode ser que ela esteja só dizendo, isso me incomoda. Então, às vezes a gente acolhe, a gente fala, então fala disso, o que é isso? E quando você conversa, a pessoa coloca as ideias no lugar e isso pode ser que se dissipe se for uma coisa pequena, só de você ouvi-la, só de você acolher o que ela está sentindo, acolher o trauma dela, né? Então, trauma é uma coisa, é subjetivo e é muito pessoal. Tá. Agora me fala uma coisa, dentro dessa estrutura do trauma, a gente pode dar uma desviadinha e o que nos molda mais? Né? Essa coisa de algo que te incomoda, né? Um trauma, por exemplo. Uhum. Ou aquela situação de, poxa vida, sei muito bem o que estou fazendo, né? Porque assim, quando você tem conhecimento das coisas, quando você é uma pessoa estudiosa e tudo mais, as suas possibilidades mudam, aumentam. Só que eu também acho que o excesso de confiança e essa coisa de você achar que é muito melhor que outras pessoas pode te gerar tombos muito grandes, né? Então, eu sempre acredito que é o seguinte, permita-se. Permita-se. Beleza, você teve uma ideia, mas permita-se, desenvolva e tudo mais. Se não der certo, aquela história que todo mundo fala, se não der certo, tenha isso como um aprendizado, não como uma derrota. E vai. E vai. Assim como você falou no começo do nosso papo aqui, falou assim, eu tinha que fazer. Naquele momento, você não tinha escolha. Você tinha que fazer. Você não poderia ser uma planejadora. Você tinha que ser uma realizadora e ponto final. Você tinha que realizar. Você tinha uma filha para cuidar. Era pronto. O que estava batendo na porta na hora. O que estava batendo na porta. Beleza. Agora o meu tempo é esse. E você tinha essa consciência. Sim. Agora o meu tempo é esse. Se lá na frente eu conseguir gerenciar meu tempo de outra forma, eu vou fazer outras coisas que eu quero. Só que agora é as coisas que eu tenho que fazer. Então, o ser moldado, como que você acha que o resultado vem melhor? Quando você está na pegada, no perrengue e na dificuldade, você sai melhor, você sai uma pessoa melhor, ou você simplesmente por ser uma pessoa organizada, técnica e tudo mais, tá tudo bem. E você vai se evoluir naturalmente e de uma forma mais harmônica, tranquila, segura. Eu acho que isso depende muito mais da pessoa, não é uma coisa que se dê para generalizar, depende muito mais de cada caso, da construção da pessoa, de quem a gente estiver falando, né? Quando você fala de fracasso, né? Não, eu estava nessa linha, eu tentei, eu fiz, eu falei, e de repente eu fracassei. Isso é difícil para a maioria das pessoas, né? Fracassar. Eu fiz tanta expectativa, tanto projeto e fracassou. Sim, fracassou. Fracassou e às vezes o fracasso é o que nos ensina e nos molda para o próximo evento, né? Para o que a gente vai ser depois disso, depois desse fracasso. Essa pessoa que tem essa soberba de não, eu não posso fracassar. Na verdade, você não quer fracassar na expectativa do outro. Você não quer que o outro te perceba fracassado, né?
isso é muito mais, é claro que a mulher também tem, isso é muito mais uma posição masculina, de que não, eu tenho, eu posso, eu tenho, eu sou esse cara, então eu não posso quebrar, eu não posso fracassar. Mas o fracasso também é importante, mas o importante... E você fracassou no final por quê? Porque você não se percebeu antes, você não se mediu antes. Porque se você teve uma ideia, você colocou essa ideia em curso, e no meio do caminho você percebeu que não estava bem e não quis mudar o curso a ponto de realmente fracassar, é porque você também não se permitiu mudar o curso ou deixar a ideia para lá. Entendeu? Entendi. E eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, você é uma mulher que tem as suas atividades, você trabalha, você tem a sua individualidade muito concreta, né? E tudo mais. E você tem um relacionamento. Assim como tantas outras pessoas, tantas outras mulheres. Hoje eu vejo, por exemplo, na escola, quando eu tinha escola, se eu fazia isso, né? Uma análise de produtividade, de desenvolvimento dos alunos todos. Minha escola chegou a ter 900 alunos. Dava um trabalho da Eu me lembro. caceta para fazer isso. Só que o que acontece? Se eu pegasse os 20 mais de uma escola profissionalizante... O que são os 20 mais? Os 20 mais, assim, em termos de comportamento... Desempenho. As análises de desempenho, que eram comportamento, nota, presença, aquela coisa que é bem comum de acontecer. 15 mulheres em 20. Tá? E eu falava isso na sala. Eu falava assim, vocês, meninões, que ficam aí achando que vocês vão jogar bola e que isso vai fazer a vida de vocês aquela maravilha, enquanto vocês estão sonhando, elas estão fazendo. Entendeu? E elas vão dominar o mundo sim, e eu quero que elas façam isso. Professor... E não necessariamente precisa ser uma guerra. Então, é isso que eu estou te falando. Eu quero que elas façam isso. Sabe por quê? Porque elas têm uma coisa que vocês se recusam a ter. Que é respeitá-las. Que por mais que elas se desenvolvam, elas poucas vezes perdem totalmente o respeito por vocês, a não ser que vocês mereçam isso. Entendeu? Porque é uma coisa inerente da mulher mesmo. A mulher eu acho que as mulheres gerenciam muito melhor as emoções. Elas são, porque elas são mães, elas criam filhos. As funções delas são muito mais divinas que as nossas. Ponto. Isso foi criado culturalmente, socialmente. Não vou negar que é uma característica que eu gosto. Eu também. Em mim. Mas sim, nós fomos quase que obrigadas pela estrutura a isso. Sim, mas eu vou falar uma coisa para vocês. No mundo que a gente está vivendo hoje, com essa dinâmica, com essa discussão de gênero, de tantas coisas, que eu acho não uma grande bobagem ser discutido, mas eu acho assim, somos humanos. Eu acho que a primeira coisa que somos é que somos humanos. Então, se você quer ensinar alguma coisa para o seu filho, ensine a respeitar humanos. Respeite qualquer pessoa, independente da escolha dela. Acabou. Acabou. Isso é uma coisa resolvida na minha cabeça. Não precisaria afirmar o respeito se não houvesse o desrespeito. Exatamente, não teria necessidade. Mas quando eu toco nesse ponto, o que eu quero dizer? Você, linda, maravilhosa, né, e tudo mais, uma mulher muito bonita, uma mulher muito desejada a vida inteira. Isso é uma coisa que faz parte da tua vida. Aí você está num relacionamento, você está vivendo um relacionamento onde você tem sua vida. Eu adoro falar isso porque eu aprendi com meu pai. Relacionamento, eu tenho minha vida, você tem a sua vida, nós temos a nossa vida. Da minha vida eu cuido, da sua você cuida e da nossa nós cuidamos juntos. Meu pai falava isso assim, convicto. E eu acho uma coisa muito legal, adoto isso para mim. Só que assim, espaços devem ser respeitados. Mas caramba, você não gosta de ser cuidada? Amo.
Entendeu? Então, isso que eu acho legal. Ah, poxa vida, eu tenho que cuidar? Tenho. Mas eu também quero ser cuidado. Então não é uma coisa do homem e da mulher. Você quer se meter num relacionamento, você quer viver bem com uma pessoa, seja ela quem for, permita-se ser cuidado e cuide. Sim. Isso entra numa seara de que cada pessoa é o que foi feito dela, né? Então, o que me molda hoje é tudo o que eu passei na vida, tudo o que aconteceu comigo e uma personalidade que eu vim de sempre, né? E construções familiares. A minha mãe, você conhece minha mãe, é uma criatura maravilhosa, espetacular e muito humana. Então, eu fui construída dessa forma. Eu sou uma pessoa que distribui afeto, amor e que também gosta de ser amada, claro, e cuidada. Mas no meu último relacionamento, que eu fiquei casada por quase 15 anos, a forma de amar dele, a forma de demonstrar afeto era diferente da minha forma de amar e de demonstrar afeto, de querer receber o afeto, né? Então, eu sendo uma pessoa totalmente amorosa e ele sendo uma pessoa totalmente fria, né? Ele demonstrava o amor de outra forma, realizando as coisas, organizando a família, mas sempre assim, sempre com uma metodologia quase militar. Então, e eu assim, todo esse meu afeto e subjetividade assim, que meio maluca, mas então, e aí eu tinha a necessidade do cuidado que ele não sabia me dar, o cuidado físico, do carinho, do beijo, do abraço, do afago, porque isso nunca houve, né? Mas de outro tipo de cuidado, vem aqui, o que você está precisando? Vamos lá, vamos fazendo isso. Vamos sair, vamos fazer uma viagem só nossa. Não tinha esse cuidado e eu aprendi a não desejar o cuidado. E olha, eu, né, que sou profissional, mas não, eu aprendi a não desejar o cuidado, porque o desejar era eu me decepcionar. Então eu falei, bom, é o jeito dele, é o que ele tem para me dar. Eu tenho outras coisas, mas vamos lá, vamos. É a história da expectativa e da frustração, sim, caminhando juntas, sim, né? Sim. Aí quando acabou, né? Me recuperei, conheci o Léo, conheci até rápido, né? Quando eu falei para o meu terapeuta, eu falei assim, olha, eu conheci uma pessoa, e porque a gente faz terapia, né? A gente é obrigado a fazer terapia. Tem que fazer. Terapia e supervisão, né? Eu tenho um supervisor que cuida que eu passo as minhas impressões dos meus pacientes para ele e ele supervisiona o meu trabalho. Sim. Isso não tem nada a ver com hierarquia, tem a ver com parceria. Todo o psicanalista tem que ter, né? Que faz parte do tripé. Mas, assim, quando eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu estou me relacionando com outra pessoa e está fluindo rápido demais, mas eu queria ficar um tempo sozinha. Aí ele olhou para mim e falou assim, faz quanto tempo que você está sozinha? Não é? Toma, papuda! Então eu falei, ok, eu entendi. Então é isso. Então, e o Léo, que é o meu namorado, que é uma pessoa fantástica, que eu admiro muito, ele amplificou o que eu entendia de amor e de carinho e de tudo isso. Porque ele é um escudo assim de proteção e muitas vezes sem estar presente, porque ele trabalha viajando e isso é uma reclamação minha para ele, né? Eu queria você mais presente, mas ele trabalha viajando, mas ele se mantém presente.
entendeu? E ele também vem de dores, também vem de um relacionamento dolorido, que não me cabe julgar porque eu não estava naquela relação, né? Eu tenho ela como uma mãe maravilhosa, né? Que é mãe dos filhos dele. Tenho a gente não se fala muito, mas sempre que se fala com muito respeito. Eu não dou ambiente, eu não dou palco para homem nenhum falar de ex-mulher. Fala mal de ex-mulher, comigo não. Respeite. E ele também não tenta muito isso. Mas o afeto dele me reconstruiu de alguma forma. A gente falando, né? Isso é inevitável, né? Quando a gente passa por relacionamentos, a gente traz a bagagem, né? Vem na nossa malinha de vivências e coisas que a gente aprendeu, que a gente decidiu lá atrás, que o que eu não quero mais e o que me faz bem, o que me faz mal, isso é a vivência, é a experiência. Mas uma coisa que eu aprendi muito, ninguém dá o que não tem. Sim. Né? Ninguém dá o que não tem. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento, né? Porque cada um tem sua história e cada um entrega, às vezes, o que lhe foi entregue, né? E muitas vezes de forma conturbada ou não. Eu sou um cara que não tenho nada para reclamar, por exemplo, de pai e mãe. Qualquer coisa que eu disser do meu pai e da minha mãe aqui, eu vou estar sendo... qualquer coisa que eu diga que eu não concordava e tal. Opa. Lógico, diferenças nós temos, né? Claro que nós temos. Mas assim, meu pai e minha mãe eram pessoas incríveis. Me entregaram todos os recursos que lhe eram possíveis para que eu fosse uma pessoa melhor. Mas mais do que recursos, né? Que ninguém nunca fomos ricos e blá, mas assim, o que eles me entregaram de valores morais, de respeito pelas pessoas, pelo próximo, isso aí é aquilo que é intangível, que é o mais valoroso, né? Que eu não posso tocar, com certeza é o mais valoroso. Mas aí, quando a gente entra nessa exposição toda que a gente está aqui, a gente está se expondo, né? A gente está se expondo. Eu queria saber da psicanalista quem demonstra mais sofrimento, sentado ou deitado. Eu não sei como é que você atende os seus... Tem gente que... Eu, por exemplo, chegava na terapia, tirava o sapato, cruzava a perna e ficava sentado assim, ó, olhando para ela. Muitas vezes ela dava umas viradas assim, ó, ficava só me ouvindo. Eu falava, Giovana, olha para mim. Ela, não quero. Vai falando aí que eu tô... Não quero olhar para você. Quem é mais... Se é que existe isso... quem é mais resistente, né? Quem é mais duro consigo mesmo em relação a se descobrir? Porque eu vou te dar um exemplo. Tem uma amiga muito querida que ela era cheia de um monte de preconceito, de não sei o quê, porque eu não como isso, eu não bebo isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo, pá. De repente ela se descobriu, mudou a vida dela completamente, justamente na linha daquilo que ela tinha mais preconceito. Entendeu? Então ela, virou uma chave. Mas isso é um caso. De novo, a gente deseja o que nega. É desejo Ou que a gente, nega. a gente nega a o que gente deseja. nega o que deseja, eu desejo o que nega. Então, deu para entender. Só que aí o que acontece? Os homens têm aquela resistência que você já citou. Porque eu não posso errar. Né? Por motivos diferentes das mulheres. Porque as mulheres também pensam, eu não posso errar. Mas muitas vezes por motivos diferentes. O homem, porque aquela coisa de cultural, eu tenho que ser provedor, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Quem que é mais resistente ao tratamento? Porque vamos tirar assim, não a ir para o tratamento, já está lá. Já chegou, já está em você, homens, mulheres, mais velhos, mais jovens, adolescentes, papá. Quem que você acha que mostra mais resistência no tempo que a gente vive hoje? Né? Porque a gente tem uma informação bombardeando a gente da hora que a gente abre o olho. Porque a gente abre o olho e pega nisso aqui.
Então já veio uma bomba, já veio uma bomba, já veio outra bomba. Se você ficar abrindo aqui notícia o dia inteiro, você é bombardeado por coisas que não são boas, porque a notícia boa é aquela notícia ruim. Né? Porque ninguém, por exemplo, coisa boa não vende. Né? Aquela coisinha fofinha vende pouco. O que faz a andar? Coisas que geram aquela a dúvida. Agora, quem que você acha que é o mais duro depois que se propõe? Eu vim, pá. Quem que é mais... Você acha que é mais resistente e mais desconfiado? O homem. Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, eu e a Karina, que é o homem adulto. Ou o adolescente também? O adolescente, ele já é fechado, né? Só por ser adolescente, né? Eu não sinto na clínica com adolescentes uma diferença entre os meninos e as meninas nesse sentido. Eu sinto com o homem adulto, mesmo porque essa geração está sendo construída de outra forma, né? Mesmo com a conectividade. Mas na clínica adulta, o homem é muito mais resistente do que a mulher. Inclusive, eu e a Karina, minha parceira de trabalho, que a gente tem o consultório junto, a gente estudou junto e se conheceu, inclusive, durante o curso. A gente tem agora um trabalho que a gente tem feito estudos e a gente está, inclusive, gravando um podcast para falar disso, da saúde mental do homem, né? Das questões masculinas no universo, né? Do que tange esse universo hoje e das dores que ele tem, né? Agora, a gente estava conversando sobre isso outro dia. Quando um homem chega, quando o paciente chega, né, a gente pergunta quem ele é, como ele é, cada psicanalista faz uma abordagem, mas eu pergunto também, como a Karina também faz, quem é você? Quem é você? A mulher responde quem ela é. Eu sou uma mãe, que eu sou assim, que eu tive uma infância assim, que hoje o que me realiza é isso, eu faço isso, eu sou assim. O homem diz o que ele tem. O que ele tem. Eu amo a pergunta que é a seguinte: me diga quem você é sem dizer o que você faz. Isso aí, você dá um nó na cabeça dos homens. Que você acabou de dizer isso. Né? Sim. Pergunta, ela vai falar dela e o homem vai falar do que ele faz. Me diga quem você é sem dizer o que você faz. Ele fica assim, não sei. Mas eu preciso que ele diga. Eu preciso saber qual é o primeiro impulso dele, né? Porque essa é a segunda parte. E aí eu vou dizer, olha, mas quem você é? Agora, tá bom, entendi tudo isso. Agora me diga quem você é. E aí ele começa a entender. Ele começa a entender o que é a terapia, que na verdade ele não vai na terapia, eu não vou mostrar para ele o caminho que ele tem que seguir ou o comportamento que ele tem que ter. Eu vou mostrar caminhos para que ele se descubra, para que ele entenda tudo isso. Né? Então, nesse podcast que a gente está criando, que é Eles por Elas, a gente tem falado justamente disso, né? Da pressão masculina, da necessidade do homem se fragilizar, né? E para que ele seja quem ele quer ser, né? Quem ele deseja ser, e não que ele seja quem ele acha que o outro quer que ele seja, né? Que as expectativas do mercado, ou da esposa, ou dos pais têm dele, que ele seja realmente quem ele quer ser. Porque tirando essa pressão toda que ele tem,
ele vai ser uma melhor pessoa, vai ser melhor pessoa na sociedade, né? Eu tenho amigas que falaram, mas por que mas é a mulher que precisa, a mulher que é oprimida, a mulher, eu falei, eu entendo tudo isso. Sim. Mas quem é o opressor, então? Nessa sua narrativa, quem é o opressor? Então, ele precisa de cuidado para que ele não oprima mais. Claro. Para que ele tenha saúde e equilíbrio para ter um relacionamento saudável. Porque pode acontecer, por exemplo, repetindo padrões, né? Sim. A gente fala muito disso, repetir padrões. Existem, na minha geração, por exemplo, eu vi, não é que me contaram, eu vi pais de amigos meus muito violentos. Sim. Mas muito violentos. Não eram pouco violentos, eram muito violentos. Amigos da minha geração eram surrados, assim, umas coisas absurdas. Eu não. Isso eu falo de cadeira. Eu era muito amado e apanhei, sim. Tomei chineladas da minha mãe e tomei porrada do meu pai. Nunca. Não que as pessoas, não, você está justificando violência. Não estou justificando violência. Eu não sei o que eu faria no lugar dele. Era outro tipo de construção familiar. Exatamente. Mas é isso que eu estou te falando. Eu não tenho notícia dentro da minha mente aqui. Eu não tenho nenhuma coisa guardada em mim que eu não tenha... eu mereci apanhar. Puta merda, acho que mereci grandão. Mas hoje existem outras ferramentas. Falando, os tempos mudaram. Hoje... Mas eu nunca fui surrado gratuitamente. Toda vez que eu fui repreendido com a minha mãe me dar um tapa, me dar uma chinelada e papapá, que eram os métodos conhecidos, é aquela história. Voltamos para ninguém dar o que não tem. Era como eles vieram. E outra, a minha mãe era ameaçada e surrada pra cacete. A minha mãe me dá umas chineladinhas durante a vida, um grão de areia numa praia inteira, perto do que ela passou com a minha avó. Sim, A questão existem muitas questões, na verdade, dentro disso, né? Hoje não é aceitável que se crie com violência. A criança aprende a ter medo e não a respeitar. Hoje existe informação e existem ferramentas muito mais produtivas de sucesso para que se tenha um filho que você acha que ele vai ser, porque, né? Isso é outra coisa. Mas, assim, a conversa... É claro que, às vezes, só a conversa não adianta, mas a conversa, várias vezes, vai adiantar. A gente precisa entender, primeiro, que o adolescente, principalmente, é um ser em rompimento. E ele precisa questionar, porque antes o questionamento era visto como falta de educação, como malcriação, não, a gente não se opunha, né? A gente só engolia e respeitava para não apanhar, mas a gente precisa questionar. O adolescente de hoje precisa questionar, porque ele vai aprender em casa o que ele tem que ser no mundo. Ele precisa de um ambiente onde o questionamento dele seja respeitado, onde ele possa dizer para o pai e para a mãe como ele se sente sem que ele apanhe por isso. E aí onde fica uma coisa muito comum, que é a terceirização de filho. Então, não terceirize, cuide do seu filho. Então, mas aí... cuide disso, inclusive. Hoje, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou muito observador e eu gosto de gente. E uma coisa que é muito latente, é muito clara na sociedade hoje em dia, é a terceirização de filho. Que gente... não devia ter filho. Isso aí é outra... A gente vai muito longe nessa discussão. Mas, assim... Terceirizar filho acontece muito. Por quê? Porque tem pai e mãe que não estão afim de criar filho, não, meu bem. Não estão afim. E aí, quem vai criar seu filho? A babá, né? Por exigência dos terceirizadores, e o professor. Tanto é que tem esses conflitos que eu tive muito na escola. De eu chamar pai, falar assim, é o seguinte, está acontecendo isso. Você me tirou do meu trabalho para falar isso? Isso é função sua.
numa escola profissionalizante, que o aluno ia lá 1 ou 2 vezes na semana. Não era na escola regular. Isso é um problema maior do que simplesmente terceirizar a educação ou a formação do indivíduo. A gente está falando de suprir as necessidades básicas de uma criança. A criança precisa se sentir segura, respeitada e pertencente ao lar que ela mora, né? Então, quando o pai ou a mãe terceirizam dessa forma que você falou, ela afasta a criança do seio da família. Isso causa rupturas na estrutura psíquica da criança e vai aparecer lá na fase adulta, né? Então, quando você diz para um adulto hoje que não foi, e isso acontece, eu tenho um paciente que outro dia, conversando com ele se deu conta, ele falou assim, nossa, minha mãe... E sem julgamento, sem culpa, tá? Minha mãe, eu tenho lembrança da moça, ele falou o nome agora, uma moça que cuidava da gente, porque minha mãe trabalhava demais. E trabalhava porque tinha que sustentar a família. Ok. Minha mãe trabalhava demais. A minha lembrança é dela. E daí vem várias coisas que ele está se sentindo, justifica várias coisas que ele sente agora como adulto. O que faltou, o que se quebrou naquele momento. Sim. Entendeu? Sim. Bom, eu vou falar uma coisa. Nós estamos caminhando meio para o final, mas tem 2 coisas que eu quero falar, que eu quero que você me dê a sua visão disso. Hoje, né, fala-se muito de... A gente já falou aqui, mas eu quero fazer uma análise não comparativa, mas assim, ansiedade e depressão. Primeira coisa, se elas estão realmente nos extremos, né? O que tem aqui no meio, entre uma e outra, né? Porque de uma forma simplista, eu já ouvi de pessoas aqui, ansiedade é excesso de futuro e depressão, excesso de passado e tal, mas eu acho isso muito simplista para tratar de um problema, de uma coisa que merece muita, muita atenção, né? Depressão é tristeza profunda, ansiedade é você querer, né? Tudo muito, muito rápido e tal. Mas aí a gente passa por processos. É cura, né? Que a gente está buscando. Quando a gente está, estou muito ansioso, você quer cura. Mas qual a diferença de cura e controle nos 2 casos? Porque você pode não se curar daquilo. Você pode carregar aquilo, mas você tem um melhor controle sobre qualquer uma dessas 2 situações. Então, como que você vê? Então, a cura é mas você... é isso que a gente aqui numa conversa que eu acho isso maravilhoso. Nós somos aqui, a gente se conhece, mas assim, tudo é muito subjetivo, porque a gente está falando de gente, né? Pessoas, comportamentos e origens, né? Porque não adianta falar para mim que o ambiente não te molda, porque te molda. O lugar onde você vive, a tua cultura, o que você consome. Sim, Tudo tem relação. Se a gente for falar de cura, né? Vamos começar por aqui. O que a gente entende por cura? Cura é a gente nunca mais sentir aquilo? Ou a gente ter certeza, ou a gente achar que a gente não vai sentir, né? O que é curar a ansiedade, né? Então, o que é? O que é depressão? O que é ansiedade? O que tem no meio, se eu for falar pelo o comum, no meio é o pânico, que é o medo do que está acontecendo no presente, né? O pânico é um medo que eu estou aqui presa hoje, estou ouvindo um barulho lá fora, vai acontecer alguma coisa comigo, eu estou com medo. O pânico é o presente, né? Mas tudo isso
são todos sintomas de um mesmo mal, né? Que é o não estar confortável com quem você é, não estar confortável com o que está acontecendo com você, né? Quando eu fico presa no futuro, que eu fico ansiosa, que eu fico, né? Eu geral, né? Eu me colocando no lugar de quem sente. Eu estou sim com a cabeça no que eu não posso controlar, que é o futuro. Se eu não posso controlar, eu estou aqui sofrendo, porque o que pode acontecer lá na frente? Como vai ser quando chegar? Então, eu estou sofrendo por uma coisa que ainda não está aqui. Então, por exemplo, eu amanhã semana que vem eu tenho a prova do vestibular. Vamos lá. É o que está acontecendo hoje com alguns dos meus adolescentes. Eu tenho a prova do vestibular. E eu tenho tido crises de ansiedade por causa da prova do vestibular. Né? Então, é diferente de ser um ansioso patológico. Né? Eu estou tendo essa crise que é controlável, a gente controla através da respiração, existem técnicas, existe conversa, existe equipe em alguns vestibulares, algumas escolas, né, para tratar disso. Agora, tem pessoas que sofrem de ansiedade patológica. Né? Ansiedade pode ser também um transtorno, né? E a ansiedade pode estar envolvida em vários transtornos, inclusive no TDAH, que é o mais, né, que tem sido mais discutido hoje. E então eu preciso controlar o sintoma, não esperar a cura. E eu preciso controlar o sintoma como? Seja da depressão, seja do pânico e seja da ansiedade. Primeiro, com ferramentas imediatas, né? Quando você começa a sentir, porque a pessoa já sabe o ciclo, já começa com... Tem várias formas de você controlar a progressão da ansiedade, voltando para o momento presente, sentindo a respiração, descrevendo os objetos, isso funciona bastante. Eu estou vendo aqui uma garrafa azul e falando alto, quando senti a crise de ansiedade chegando, eu estou vendo aqui uma garrafa azul, estou vendo uma transparente sem tampa, dando nome às coisas para que o pensamento da ansiedade vá embora e você fique no momento presente. Mas isso são técnicas que a gente vai passando para as pessoas que precisam. Agora, o que está causando isso realmente? Qual é o desconforto? Por quê? Por que essa depressão, né? Que ficar preso no passado, mas o que está te doendo? O que aconteceu com você? Né? Pode ter sido um gatilho que possa ter liberado essa crise que você está tendo a ponto de virar uma depressão. Foi um luto, um luto mal direcionado, que não foi ressignificado e que agora te deixa num processo depressivo. O que é esse pânico que está? O que te aconteceu? Qual é o trauma que está te gerando esse pânico? Por que você acha que tudo de mal vai acontecer para você agora, nesse instante? Por que você acha que não pode sair de casa? Né? O que está te causando tudo isso? É isso que precisa ser visto. Isso é uma doença psíquica. Então, não importa muito as nomenclaturas e o que elas... para onde elas te levam. Você precisa tratar o que tem dentro de você. E isso é tratado num ambiente seguro, que é o consultório, seja o consultório presencial ou virtual. O virtual funciona muito também. E durante um processo de terapia, onde você vai tentar acessar o trauma que gerou tudo isso, ou que você vai tentar acessar qual é o seu desejo, o que você quer. E entre o seu desejo e a pessoa que você finge ser, o que ficou pelo caminho, o que ficou pela metade, o que está gerando tudo isso em você? É isso.
Espetacular. Amo isso. A gente podia ficar aqui dias conversando ininterruptamente. Só parava para comer, para ir no banheiro. Mas, Érica, é o seguinte. Eu acho assim. Você falou de uma coisa aqui que é muito legal. Primeiro, tudo é processo. Tudo na nossa vida é processo. E eu gosto de dizer que assim, o caminho é sempre a parte mais incrível de todos os processos. Porque por mais que você visualize o fim, né, nem sempre é o fim, mas é um objetivo, uma coisa que você traçou como meta, você chegou nela, ou você traça outra, ou você está ferrado. Né? Crie alguma outra coisa para você buscar. E eu acho que as pessoas têm que entender, se você concorda comigo ou não, não sei, que aproveite o caminho e não queira resolver aquilo que não é seu, que não é do seu alcance, que não é da tua missão, que não é da tua jornada. Entendeu? Você pode interferir naquilo? Não posso. Você tem como interferir naquilo? Não tenho. Então esquece. Faz o que você tem que fazer. Isso faz parte do processo terapêutico, né? Faz o que você tem que fazer. De você primeiro se desvincular da expectativa do outro, né? Porque isso eu sempre falo, os meus pacientes já conhecem assim os meus dedinhos. Sim. Né? A expectativa do seu pai, a expectativa da sua mãe, do seu namorado, marido, do seu professor, a expectativa, né? Todas essas expectativas. As expectativas dele, nem sempre. Às vezes é a expectativa que você acha que eles têm sobre você. É isso. São aí 5, 10, 15 expectativas diferentes. Se você realizar essa, você vai realizar essa, e essa, e essa, e essa. Então, é humanamente impossível que você realize a expectativa de todo mundo. Não dá. Então, se liberte do compromisso de realizar, de suprir a expectativa do outro. Só aí você deixa uma carga para trás, porque você não vai mais carregar a mala do outro. Você vai carregar a sua. E aí a gente vai pegar em terapia a sua mala, vai abrir ela no meio da sala, vai tirar tudo de dentro, com amorosidade, com cuidado no processo. E aí a gente vai ver cada item que tem ali e vai colocar luz. Assusta. A gente vai ver o que é isso, e essa dor? O que é? Por que você pega essa dor no colo e fica lá, minha dor, olha a minha dor, não vivo sem ela. Vamos lá, vamos dar um jeito nisso aqui? O que a gente vai fazer com ela? A gente vai colocar de volta na mala, em outro lugar? Ou a gente vai deixar ela para fora? O que a gente vai fazer? Não quer tratar dela agora? Deixa ela lá no cantinho da espera. Vamos pegar outra coisa então. E ali a gente vai quase que vasculhando tudo. E vai colocando tudo no seu devido lugar. Porque nem toda dor a gente pode tirar. Nem toda mania a gente pode tirar. Né? Porque a gente não sabe o que está te suportando ali. Né? São questões da personalidade de cada um. E a gente precisa entender o que é personalidade real e o que é personalidade criada, mania criada ou questões que fazem parte do falso self. E a gente precisa separar isso e fazer essa mala de novo para que a pessoa consiga carregar a própria mala pela vida. Mas, graças a Deus que vocês existem, gente como você existe, por quê? Porque nem todo mundo está pronto para se ver real. Que o espelho é tranquilo. Agora, você se enxergar lá dentro... Eu sempre digo que a gente está no nosso ponto cego. Exatamente, é isso que eu estou te falando.
E as pessoas às vezes se enxergam e veem coisas que elas não gostariam de ver. Só que elas entendem que aquilo são elas. E como elas não estão prontas, elas precisam de gente como você. Para quê? Para que aquilo aconteça de uma forma mais tranquila e mais eficiente. Porque pode ser uma coisa que ela não aceite, pode ser uma coisa que piore a situação. Ela tinha aquilo, mas estava numa caixinha lá guardada. A partir do momento que ela vê, que ela entende que aquilo é dela e que aquilo existe, que aquilo precisa ser controlado e cuidado, né? Mas ela não está pronta para aquele momento, que apareçam Érica Schieri e tantas outras pessoas que fazem da profissão de vocês um caminho legal para outras pessoas, seguindo, cuidando de gente. Minha querida amiga, um amor que eu sinto por você é inegável. Eu estou bem feliz, mas eu estou naquele caminho do professor Clóvis, né? Que é um filósofo aí, que é professor da USP, que ele fala que felicidade é uma coisa que não dá para ter definição, mas ele define como aquele momento que a gente não quer que acabe. E toda vez que eu sentar para conversar com você, vai ser um momento que eu não quero que acabe. Mas para a gente dar termo à sua primeira vez, porque você vai voltar, eu tenho certeza que você vai voltar, só que aí a gente não vai ficar tão solto. A gente vai trabalhar, inclusive seus projetos, que você falou aqui, que tem a Karina, não? É a Karina que está junto com você. Karina é minha parceira. Então, Karina está convidadíssima para vir aqui também. Ela é fantástica. Falar, né? E falar de projetos e tudo mais. Vamos ser um pouco mais específicos. Mas, muito legal. Para mim foi incrível. Eu já sabia disso, né? Que ia ser incrível. Mas eu quero que você dê não um parecer final, nada, que você, como diria a Marília Gabriela, ou Marília Gabriela não, Clodovil, olhe para a câmera da verdade, né? Olhe para a câmera da verdade e diga tal. Sei lá, alguma coisa que você... Não, eu não gosto de dar seu recado, nem nada, mas assim... o que você quiser, o que você achar que é relevante, que é importante para que as pessoas entendam que a psicanálise é um caminho muito legal. Muito legal. É um caminho muito legal porque ela pode te transformar de uma maneira que você nunca pensou que pudesse. Entendeu? E sermos melhores para nós mesmos primeiro, eu diria que é quase uma obrigação, né? Da gente se cuidar. Para quê? Para a gente poder cuidar melhor de tudo, né? Porque se a gente não se cuida, a gente não cria a potencialidade para cuidar do resto. Sim. Eu vou rapidamente desmistificar a psicanálise, porque muita gente fica presa naquele analista lacaniano, que é aquele que não interfere, né, que é neutro, que está sentado, muitos os pacientes de costas, deitados no divã ou não, tudo isso. E as pessoas têm essa impressão, não, o psicanalista eu não quero porque chegar lá ele não fala nada e eu não gosto. E isso é uma ferramenta lacaniana maravilhosa. Eu sou contemporânea, eu sou psicanalista contemporânea. Eu pontuo, eu não interfiro, não dou opiniões, mas eu pontuo, oriento, converso. Então, é uma outra abordagem de psicanálise. Então, eu espero que vocês se sintam encorajados para se conhecerem, para procurarem um profissional, pesquisem, né, um profissional capacitado para atendê-los. Todo mundo precisa de terapia.
Todo mundo precisa ser acolhido, respeitado, ouvido dentro de um ambiente seguro, que é o ambiente que a gente forma, né? Seja presencial, seja online. A psicanálise é linda realmente, é uma descoberta, é um caminho que às vezes começa doloroso, né? Porque você está ali se vendo no espelho, mas depois é mágico e lindo. Tá mais do que lindo. Gente, depois dessa aula incrível aqui, dessa bate-papo, que para mim, desculpa aí vocês, mas para mim foi mais legal que qualquer pessoa, que eu tô aqui na presença da minha querida. Assim, eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui durante o bate-papo. Permita-se, entenda que só vai te trazer benefícios, entenda que o medo, né, é uma coisa para ser vencida, independente de onde ele esteja se posicionando no teu caminho, né? E medo de se conhecer é uma bobagem enorme. Vai lá, se aprofunde em você mesma, em você mesmo e entenda. Vai ser legal de qualquer jeito, porque se você encontrar algo que você não queria ver, você pode se aprimorar. E se você encontrar algo que você gostaria muito de ver, você também pode se aprimorar. Sim. Né? Érica, Obrigada. muito obrigado. Eu que te agradeço. A casa é sua. Obrigada. Venha quando quiser, mas também vai ser convidada muitas vezes para vir. Você me deu essa honra dessa presença e vai continuar sendo minha querida pro resto da minha vida. Né? Obrigada, estamos juntos. É o que eu espero do divino e da gente. Eu te admiro, a gente tem que cuidar disso. Eu te admiro como homem, como amigo, como profissional, tá? Muito obrigado. E te amo imensamente. Eu também. E vai ser assim para sempre. Para sempre. Gente, depois dessa rasgação de seda, que é muito verdadeira, a 88 vai se despedir de vocês com um prazer imenso. O meu dia vai fluir de uma forma melhor por ter tido esse contato com a Érica aqui hoje. E vocês sabem, né? Eu vou, mas eu volto. Vão ter outras pessoas nessa cadeira, mas já tenho a promessa dessa querida amiga aqui de que nós vamos vir falar de novos projetos. Venha junto com a Karina, que aí a gente faz um bate-bola bem legal e aí eu vou cutucar vocês para vocês falarem dos projetos e eu tenho certeza que onde você coloca as mãos com o amor que você tem pelo que você faz, já deu certo. Já deu certo. Gente, valeu. Muito obrigado. Aguardem que eu volto. Quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta de mim, não gosta. Mas eu também não estou podendo fazer nada por isso, porque eu amo fazer isso aqui. Valeu, gente.